O que é a interação genótipo-ambiente e qual a sua importância no melhoramento genético animal? É sobre isso que a gente vai falar hoje. Meu nome é Rodolfo Assis, sou técnico da Berrante Genética, da Alta Genetics e do programa Embrapa GenePlus. A interação genótipo-ambiente é um dos temas mais interessantes e polêmicos do melhoramento genético animal. Basicamente, a interação genótipo-ambiente é a alteração que se dá na resposta do genótipo em diferentes ambientes. E ele pode ser dividido em dois tipos. Interação genótipo-ambiente simples é quando há apenas a alteração na magnitude da resposta dos genótipos nos diferentes ambientes. Já a interação genótipo-ambiente complexa é aquela onde não há apenas a alteração na magnitude, mas também na classificação dos genótipos. E esse é o que realmente traz preocupação aos melhoristas. Um exemplo bem claro de interação genótipo-ambiente complexa é a que a gente pode notar quando expomos genótipos muito diferentes em ambientes também muito distintos. Sabemos, por exemplo, que os taurinos em ambientes temperados apresentam melhor resposta do que quando expostos em ambientes tropicais. E o oposto ocorre com os zebuínos. Quando expostos em ambientes temperados, nesse caso bem extremo, a gente sabe que eles vão apresentar respostas inferiores do que aquelas que eles apresentam em ambientes tropicais. Mas este é um exemplo extremo. E a preocupação que realmente a interação genótipo-ambiente traz é quando a gente compara genótipos semelhantes em ambientes também não muito distintos. E a questão levantada é, será que se selecionarmos pais de alguns indivíduos em um ambiente, a resposta vai ser semelhante quando verificarmos a progênie destes indivíduos em um outro ambiente? E se verificarmos na teoria, quase sempre teremos interação genótipo-ambiente, porque para não ter interação genótipo-ambiente, os diferentes genótipos teriam que responder exatamente da mesma forma em um outro ambiente. E a gente verifica nos trabalhos de literatura que isso raramente acontece. Outra questão é que, apesar dos programas de melhoramento corrigirem para o regime alimentar onde os animais são expostos, em geral, eles não incluem a interação genótipo-ambiente em seus modelos. Se quase sempre há interação genótipo-ambiente e se em geral os modelos dos programas de melhoramento não incluem ela em seus modelos, a pergunta que fica é: qual é a importância real dela na prática? Até quanto ela vai interferir nos nossos resultados? Não há uma resposta clara para isso, mas a maioria dos trabalhos apontam que seria necessário um programa separado para ambientes diferentes quando a correlação entre o genótipo e os diferentes ambientes onde ele está sendo analisado for abaixo de 60% ou 70%. Então vamos ver alguns estudos para verificar qual que é essa correlação que o pessoal tem encontrado atualmente. Este estudo feito por Raidan e colaboradores, feito em 2015, estimou as DEPs de animais Nelore quando a sua progenie é colocada a pasto em confinamento. E a gente nota que tem uma boa correlação para peso final, para ganho diário de peso e para circunferência escrotal. A correlação neste trabalho ficou em 0,75 para peso final entre esses dois ambientes, em 0,49 para ganho médio diário e em 0,89 para circunferência escrotal. Dessa forma, concluiríamos que, tanto para peso final quanto para circunferência escrotal, não seria necessário ter dois programas de avaliação diferentes, um mensurando animais em confinamento e outro em pasto, porque há uma correlação boa, acima de 0,70 nessas duas características. Já para ganho médio diário, houve uma correlação um pouco menor, de 0,49, mas neste trabalho os animais foram
expostos a tempos diferentes de ganho de peso no pasto e ganho de peso em confinamento. Outro levantamento que podemos apontar seria a diferença entre as DEPs geradas para animais da raça Red Angus pela Associação Americana e o DEP gerado por um programa onde a informação base provinha de animais de cruzamento industrial no Brasil. Cada ponto branco neste gráfico seria um touro, apresentando qual que é o DEP deste animal na Associação Americana de Red Angus e qual que é a DEP neste programa de cruzamento industrial chamado Pacto. A gente verifica que animais de baixo DEP na Associação Americana de Angus também foram os animais de menor DEP neste programa que foi avaliado no Brasil. E a correlação entre essas duas avaliações foi muito alta, de 88%. Então, como podemos lidar com a interação genótipo-ambiente? A primeira opção é diminuir a diferença entre onde os animais são selecionados e onde essa seleção é realmente aplicada. Outra opção muito interessante para diminuir o impacto da interação genótipo-ambiente é a utilização de dados da base comercial nos programas de melhoramento genético. A terceira observação, e que foi me passado pelo professor Fábio Toral, é que não temos que avaliar apenas se o local onde utilizaremos a genética é semelhante ao programa que vamos selecionar, mas também temos que avaliar se este programa tem uma alta intensidade de seleção, porque não podemos abrir mão de intensidade de seleção apenas por ter um programa com um ambiente mais semelhante àquele que vamos utilizar essa genética. Um exemplo disso é que é mais vantajoso utilizar um programa da raça holandesa feito nos Estados Unidos com a altíssima intensidade de seleção do que tentar fazer um próprio no nosso ambiente, onde, apesar de termos um ambiente muito mais semelhante, perderíamos muito em intensidade de seleção. E a quarta e última observação provém da conclusão do trabalho de Raidan e colaboradores de 2016, onde, comparando a seleção e avaliação de touros jovens Nelore a pasto ou em confinamento, se concluiu que é mais eficiente a avaliação e a seleção desses animais jovens Nelore que são feitos a pasto. Com isso, concluímos mais uma videoaula sobre melhoramento genético animal. Se você tem gostado das aulas, curta, compartilhe e se inscreva no nosso canal. Até o próximo vídeo. Um abraço.